Boa noite, pessoal. Vamos fazer a correção aí do primeiro simulado referente ao concurso aí que vai ter do Corpo de Bombeiro aqui do Rio de Janeiro, tá bom? A gente vai fazer uma bateria de simulados aí até a data da prova. A data da prova está prevista para dia 30/4 e a gente vai estar sempre divulgando aí um material toda semana e fazendo a correção no meio da semana. Esse primeiro atrasou um pouquinho, mas nós vamos regularizar, tá bom? Então, sejam bem-vindos ao canal. Bom, a primeira questão aí versa sobre semelhança de triângulos, tá? A questão diz assim: sabendo que o triângulo ABC tem 12 centímetros quadrados, que todos os triângulos na figura são semelhantes, então a soma das regiões achuradas é igual. Quer dizer, ele quer saber a soma de todas as áreas dessas regiões aí, tá? Que são 3. Bom, a questão ficou mais fácil porque o próprio enunciado ele afirmou que é um triângulo semelhante. E o que é um triângulo semelhante? Um triângulo semelhante é quando você tem dois ou mais ângulos congruentes. O que quer dizer congruentes? Que são iguais. Quando você tem um triângulo semelhante, você tem o que? Geralmente tem vários triângulos dentro de um triângulo maior. E outras situações também, mas nesse caso aqui, você pode perceber que nós temos 5 triângulos aí nessa figura. Temos um maior, depois temos mais 4 dentro dele subdivididos. Tá? E esse triângulo ele é semelhante por quê? Porque ele tem 2 ou mais ângulos que são comuns aos outros triângulos. Tá? Se você observar, o primeiro ângulo que é comum é esse aqui, ó. O ângulo em A ele é comum a todos os outros ângulos, é comum a todos os outros triângulos. Ele é comum ao triângulo ABC, ele é comum ao triângulo maior, que tem um lado 7x, ele é comum ao triângulo que tem lado 5x, ele é comum ao triângulo que tem lado 3x, ele é comum ao triângulo e é comum ao triângulo que tem lado 2x. Tudo bem? E esse lado aqui, e esse ângulo aqui, vou colocar de verde, esse ângulo verde é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse e que é igual a esse. E por quê? Quando você tiver, vem aqui para baixo agora, quando você tiver uma reta que representa essa reta aqui A, vou chamar de Y, AY, tá? E você tiver com esse segmento de reta cortando outras retas paralelas, esses ângulos internos aqui, ó, todos eles são iguais. Tá? Repetindo, o segmento de reta AY é cortado por outras retas paralelas, então esses ângulos internos são iguais. Logo, esse segmento de reta AY, se você fizer o prolongamento dessas retas aqui, representa exatamente a figura que está aqui embaixo. Então, por isso que ele é semelhante. A questão já afirmou, mas eu estou provando para vocês o porquê dando a definição. Se tiver outra questão que não estiver falando, né, ou uma outra questão que não estivesse afirmando que era semelhante, você deveria saber esse conceito, tá bom? Então, outra questão, quando você tiver essa questão aqui, ela está fazendo, geralmente as questões envolvendo semelhança de triângulos, elas fazem comparação entre os lados. Aqui ela usou a comparação entre um lado e uma área. Então, quando você tiver isso, você vai fazer o seguinte: a área de um triângulo ao quadrado vai ser a área de um triângulo ao quadrado sobre a área, desculpa, o lado de um triângulo ao quadrado sobre o lado de um outro triângulo ao quadrado vai ser igual ao que? A área do triângulo menor sobre a área que você quer encontrar. O que eu estou querendo dizer? Olha, no triângulo ABC nós temos que um lado vale x, tá? Então olha só, vou fazer o primeiro aqui em cima de preto, tá? O lado vale x e eu vou fazer em relação ao triângulo que tem lado 2x. Então, o lado x sobre o lado 2x do triângulo 2x, ele tem que ser o quê? Ao quadrado. E isso é igual a quem? Quem é a área do menor? 12, está lá no enunciado. Sobre a área S1. A área S1 é essa de preto que eu vou colocar aqui, ó. Esse é o triângulo de área S1, que tem o triângulo ABC dentro dele. Tá? Então, a gente quer encontrar essa área aqui para diminuir da área do triângulo ABC e encontrar essa faixa aqui. Então, vamos lá. Então, repetindo, quando você tiver um triângulo semelhante e que as relações envolvam a área, você vai pegar o lado de um triângulo sobre o lado do outro triângulo que você quer comparar e levar ao quadrado, que vai ser igual ao quê? As suas áreas, respectivamente, tá bom?
Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? X ao quadrado sobre 4x ao quadrado é igual a 12 sobre S1. Então, cortando x2 com x2, essa área S1 vai ficar igual a quem? 4 vezes 12 dá 48 centímetros quadrados. Tá? Então, quanto que vale essa área aqui que não está achorada? Essa área que não está achorada vai valer o quê? 48, vou colocar aqui embaixo, ó. 48 menos 12 do enunciado, que vai valer o quê? 36 centímetros quadrados. Então, essa área aqui vale 36 e essa área aqui vale 12. Está escrito aqui, ó, 12, e os triângulos são semelhantes. Tá bom? Vamos fazer o outro agora. Vou trocar de cor, vou colocar de azul. Então, nós vamos estabelecer como esse triângulo aqui, ó. Então, o lado do menor, eu estou fazendo sempre primeiro em relação ao menor. O lado do menor vale x. X sobre o lado do maior, que é 3x, tem que ser ao quadrado, que vai ser igual à área do menor, que vale 12, sobre essa área do maior, que nós vamos chamar de S2. Ou A2, enfim. Então vai ficar como? x2 sobre 9x2 é igual a 12 sobre S2. Cortando x2 com x2, vai ficar o que? 9 vezes 12 dá quanto? 90 com 18, 108. Então, S2 vale 108 centímetros quadrados. Então, quanto que vale essa área aqui achorada? Então, vai ficar 108 menos quem? Menos 48, que é a área total desse de preto aqui, ó, que é a área do S1. Então, vai ficar o que? 60, correto? 160 centímetros quadrados. Então, essa área aqui vale quanto? 60 centímetros quadrados. Agora, vamos fazer em relação a esse 5x aqui, esse triângulo que tem lado 5x. Então, vai ficar o lado do menor, que vale x, sobre 5x ao quadrado, que é igual a quem? 12 sobre área S3. Vamos chamar de área S3. Vai ficar x ao quadrado sobre 25x ao quadrado, tá bom? Vai ser igual a quem? 12 sobre S3. Logo, a área S3 vai valer quanto? Corta x2 com x2, 25 vezes 12 dá 300 centímetros quadrados. Então, essa área aqui vai valer quanto? 300 menos 108, que é igual a 192 centímetros quadrados. Tá? Então, essa área aqui vale essa área aqui vale... Essa área aqui vale 192 centímetros quadrados. Agora vamos para a última, tá? Vou colocar de verde. A última vai ser como? O lado do menor, x, sobre o lado do maior, 7x, todo mundo ao quadrado, é igual à área do menor sobre a área S4. Sobre a área S4, né? S1, S2, S3, S4. Então vai ficar como? X ao quadrado está para 49x ao quadrado, corto x ao quadrado com x ao quadrado, é igual a 12, que é a área do menor, sobre S4. Então, quanto é que vai ficar o S4? Quanto vai valer a área S4? A área S4 vale 12 vezes 49, que dá 588. Tá? 588.
centímetros quadrados. Então, 588, para achar essa área aqui, ó, eu tenho que diminuir de 192. Desculpa, eu tenho que diminuir de 300, que é a área do triângulo maior, né? Vou pegar 588 menos 300, que vai ficar 288 centímetros quadrados. Tudo bem? Centímetros quadrados. Bom, então vamos lá. A área, deixa eu colocar aqui. Aqui vale 288. Tá? Essa área vale 288. Então vamos somar todo mundo para ver qual vai ser a opção, né? Então eu vou fazer aqui, ó, área achurada, né? Todo mundo que está aqui, ó. 288 mais 12 vai dar 10, vai 1, vai dar 10, vai dar 1, vai dar 300. Com mais 60, $360. Então, a nossa opção aqui, o nosso gabarito é a letra C. Tá? C de casa. Tudo bem? Vamos para a questão número 2. A questão número 2 diz assim, Bob, regra de 3, né? Para a pintura externa de um prédio foram contratados pintores no regime de trabalho de 6 horas por dia. Quer dizer, os pintores foram contratados, eles vão fazer uma tarefa trabalhando o quê? 6 horas por dia. Sabe-se que 5 desses pintores realizam a pintura em exatamente 10 dias inteiros de trabalho. Quer dizer, 5 pintores trabalhando 6 horas por dia realizam a tarefa em 10 dias. Quer dizer, então essa regra de 3 vai ficar assim, ó. Pintores inicialmente são quantos? 5. E eles querem realizar essa tarefa em quanto tempo? Em 10 dias. Olha, se a gente for observar ali essas opções, se 5 pintores fazem uma tarefa em 10 dias, né, ele está colocando aqui, ó, são 6 horas por dia, 5 pintores tem que fazer em 10 dias. Aí ele está propondo que 3 pintores façam esse serviço em quanto tempo vai levar. Bom, se eu diminuo o número de pintores, não tem como diminuir o tempo. Então você já sabe que essa opção aqui está fora. Letra A está fora. Bom, e aí você tem 3 opções aí que estão... Tem dias e mais horas. Então provavelmente a nossa conta vai dar o quê? Se fizer em dias, ela vai dar quebrada. Então vamos fazer em hora. E aí a hora que a gente achar, a gente encontra aqui também. Olha só. 5 pintores fazem um trabalho em 10 dias, trabalhando 6 horas. Então, quantas horas esses 5 pintores vão trabalhar em 10 dias? Então, eles vão trabalhar, os 5 pintores vão trabalhar 6 horas vezes quantos dias? 10. Né? Então, eles vão trabalhar 6 horas vezes 10, que é o tempo que eles vão trabalhar. Tudo bem? Deixa eu só melhorar aqui a letra. Então, eles vão trabalhar 6 horas vezes 10 dias. Os 5 pintores vão trabalhar 6 horas vezes 10 dias, que vai ficar igual a quê? 60 horas. E 3 pintores vão trabalhar quantos dias para fazer esse serviço? Bom, vocês só tem que ficar atento a uma seguinte situação aqui. A grandeza ela pode ser diretamente proporcional. O que é uma grandeza diretamente proporcional? Se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Vou botar aqui ao lado, ó. Grandeza proporcional. Uma aumenta, a outra também aumenta. E grandeza inversamente proporcional. Uma aumenta e a outra diminui, ou vice-versa. Tá bom? Então, olha só. Eu tenho 5 pintores, eu faço uma atividade em 60 horas. Se eu diminuo o meu número de pintores, o meu tempo aumenta ou diminui? O meu tempo vai aumentar. Então é uma grandeza inversa. Por quê? Eu diminuí o meu tempo, o meu número de pintores e aumentei o quê? Eu vou ter que obrigatoriamente aumentar meu tempo. Então essa grandeza ela é o quê?
ela é inversamente proporcional. Então, quando você tem uma grandeza inversamente proporcional, você vai multiplicar em quê? Na horizontal, em linha, tá? Então, como é que você vai fazer aqui, ó? Você vai fazer 3 vezes x vai ser igual a quem? 60 horas vezes 5. Então, o x vai ficar igual a 60 vezes 5. Eu passo o meu 3 para cá dividindo. Então, vai ficar 300, 6 vezes 5, 30, vai dar 300 dividido por 3. Vai ficar igual a 100 horas. Tá? A minha resposta, o meu tempo com 3 pintores, desculpa, são 100 horas. Bom, mas aí não tem na opção, né? Não tem na opção. A questão fala o seguinte: a questão fala que eles vão trabalhar 6 horas num dia, tá? Se eles trabalham 6 horas num dia, a gente vai fazer o seguinte: a gente tem que encontrar uma opção dessa aqui que dê quantas horas? 100, tá? Se eles trabalharem, vou colocar aqui embaixo, letra A, se eles trabalharem 6 dias vezes 6 horas é igual a 36, então não pode. Se eles trabalharem 16 dias vezes 6 horas dá quanto? Dá 96 horas, também não pode ser. Se eles trabalharem, letra C, 16 horas vezes 6 mais 2 horas, então 16 vezes 6 dá 96, mais 2 dá 98. Também não dá. Eu preciso encontrar 100. Na letra D, vai ser 16 dias, desculpa. Os 16 dias vezes as 6 horas que a própria questão falou, que dá 96 mais 4. Opa, encontramos a nossa opção. Bateu 100 horas com 100 horas. Então a nossa opção aqui é a letra D. Tá? Letra D. Vamos para a questão número 3. Tá? Bom, número 3. Uma caixa d'água com capacidade para 1000 litros, que estava completamente vazia, será enchida por uma mangueira que despeja 0,2 litros por segundo. Quer dizer, a mangueira, a vazão dela é 0,2 litros em 1 segundo. O tempo necessário para encher completamente a caixa, qual a capacidade da caixa? 1000 litros, né? Isso, 1000 litros, 0,2 litros por segundo a vazão. Qual o tempo necessário? Outra regra de 3. Tá bom? Bom, aqui a grandeza ela vai ser o que? Se 0,2 litros eu encho em 1 segundo, 1000 litros eu preciso de quê? Mais tempo. Então é uma grandeza diretamente proporcional. Tá? Ela é diretamente proporcional. A gente não vai ter dúvida aqui de marcar que aqui a gente vai ter que fazer o que? Multiplicar cruzado. Tá bom? Então como vai ficar aqui? Vai ficar 0, vou fazer 0,2 é igual a 2 sobre 10 litros vezes x vezes x, que é igual a 1000. Tá? Então isso aqui vai ficar 2x vai ser igual a 1000 vezes 10, multiplicando cruzado. Então 2x vai ser igual a quem? 1000 vezes 10 dividido por 2. Então x vai ser igual a, vou botar aqui, 1000 vezes 10 dividido por 2. Se eu dividir o 10 por 5, o 10 por 2 vai dar 5. Então, o tempo que vai levar para encher 1000 litros serão o quê? 5.000 segundos. Tá bom? 5.000 segundos. Bom, não tem a opção aí. Tá? Não tem a opção aí. O que nós podemos fazer? 1 hora é igual a 3.600 segundos. 1 minuto
é igual a 60 segundos. Tá? Então, vamos para as opções também. Tá? Vamos para as opções também, vai ficar mais fácil. Então, 23 minutos, vamos para A. Fazer 23 minutos. Então, 23 minutos corresponde a quantos segundos? 23 vezes 6 vai dar 3 vezes 6, 18. Vai 1. 2 vezes 6, 12. Com 1, 13. 138 com 0 que eu deixei de fora. Então, x vai ficar igual a 1380. Eu tenho que marcar a opção que eu somando uma hora, que eu somando a hora, mais os minutos transformando para segundos e mais esse segundo aqui, tem que dar o que? 5.000. Quando eu transformar e encontrar a opção que der 5.000, vai ser a que nós vamos marcar o gabarito. Tá? Então dá 1.380 segundos. Eu acho que é a letra A de cara. Então, se você pegar uma hora, equivale a 3.600 segundos. 23 minutos equivale a 1.380 segundos. Mais os 20 segundos do final aqui, estou na opção A, tá? Estou aqui. Que vale 20, nós vamos somar, ó. 0, 2 e 8 vai dar 10, vai 1. 6 e 3 dá 9, com 1, 10. Opa. 3 e 1, 4, com 1, 5. 5.000 segundos. Então, 1 hora, 23 minutos e 20 segundos é igual a 5.000 segundos que nós encontramos. Gabarito letra A. Tudo bem? Vamos adiante. Questão número 4. Bom, aqui fala também sobre sistema métrico, tá? Em um sistema de controle de incêndios, a vazão de uma mangueira é de 30 litros por segundo. Então, a vazão dessa mangueira, a vazão é igual de 300 litros por segundo. Olha só, no sistema métrico de volume, é quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Tá? De maneira que toda vez que você andar da esquerda para a direita, você vai acrescentar 3 casas decimais ou andar com a vírgula 3 vezes. E se for da sua direita para a esquerda, você vai diminuir 3 casas. Tá bom? Outra coisa importante. 1 litro é igual a 1 metro cúbico, melhor. Um metro cúbico, é importante gravar esses conceitos, é igual a 1.000 litros. E 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, tá? Então gravem isso aqui que às vezes é importante. Tá? Gravem isso aqui. Então vamos lá. Vocês já olharam para a opção aí e viram que está todo mundo em centímetros, né? Então nós vamos ter que sair de litro para metro cúbico, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou botar de preto. Então, 300 litros por parte é igual a 300 decímetros cúbicos, correto? Por segundo. Usei esse aqui, ó. Tá bom? Eu quero agora transformar de decímetro para centímetro, porque está todo mundo em centímetro, tá? De decímetro para centímetro, eu vou andar uma casa. Eu vou andar essa casa aqui, ó. Então são 3 zeros que eu vou andar, mais 3. Então eu vou passar para 300 mais 3 casas, 1, 2, 3. Então vai ficar 300.000 centímetros cúbicos. Tá? 300. Então, ó, 300 mais 3 zeros, ó. 300, só melhorar a letra. 1, 2, 3. Então vai ficar 300.000 centímetros cúbicos. Tá? Eu andei de decímetro cúbico para centímetro cúbico.
Agora eu preciso transformar. Agora eu preciso fazer o quê? Centímetro, e já está aqui em centímetro cúbico. Só que na verdade é centímetro cúbico. Eita. Deixa eu só melhorar aqui, ó. Centímetro cúbico por minuto, tá? Eu coloquei por segundo aqui, mas a questão fala 300 litros por minuto. Então eu só equivoquei aqui e vou apagar. Aqui é por minuto, tá? Aqui é minuto, tá? Só que as opções estão no segundo. 1 minuto, vou colocar aqui, ó. 1 minuto é igual a quanto? 60 segundos. Então, 300 mil centímetros cúbicos sobre 60 segundos. É a mesma coisa do que 300 mil centímetros cúbicos por 1 minuto. Então, dividindo 300 mil por 60, se você fizer 300 por 600, 300 por 60 vai dar o que? 5 e 1. Tá? Então vai ficar como? Isso aqui vai dar 5. E eu tenho que trazer os zeros para baixo. 5.000 centímetros cúbicos barra 1 segundo. Tá? Então, transformando 300 litros por minuto é equivalente a quem? 5.000 centímetros cúbicos por segundo. Tudo bem? Esse é o... Ó. Tá? Então, a opção é a letra C. Letra C. Gabarito é letra C. Vamos fazer a quinta questão. Quinta questão. Amélia e Daisy estudam na mesma turma de uma escola e resolveram juntas 40% dos exercícios de um dever de casa. Quer dizer, cada uma levou um número X de questões. Depois, cada uma resolveu sozinha 60%. Quer dizer, Amélia e Daisy estudam na mesma turma de uma escola e resolveram juntas 40% dos exercícios de um dever de casa. Quer dizer, os exercícios que elas levaram, 40% elas resolveram juntas, fizeram em grupo. Depois, cada uma resolveu sozinha os 60% restantes. Tá? Após a correção, verificou-se que a Amélia acertou 75% do que ela fez sozinha e 81% do total. Daisy acertou 85% dos exercícios que fez sozinha. Do total de exercícios, a porcentagem de Daisy que Daisy acertou foi... Bom, vamos dividir assim, ó. Vamos atribuir valores. Vamos colocar assim. O dever de casa foi composto de 100 questões. Vamos colocar assim. 100 questões. Tá? Vamos colocar Amélia. A Amélia, ela fez junta com das 100 que ela trabalhou. Então, juntas, elas fizeram quantos por cento? 40%. Então, elas fizeram 40 questões. Né? Elas fizeram 40 questões. Tá aqui, ó, 40%. E 60% restante elas fizeram sozinha. Verificou-se que a Amélia acertou 75% dos exercícios que ela fez sozinha. Quer dizer, das questões que ela fez sozinha, vou botar aqui, ó, sozinha, acertou 75%. Quer dizer, quantas questões a Amélia fez sozinha? 60.
né? Porque ela fez sozinha 60%. Eu atribuo um valor de 100, então ela fez 60 questões sozinhas, mas acertou 75% disso. Então 75% das 60 questões que ela fez. Se você fizer essa conta aqui, ó, nós vamos chegar a um valor de 45. 45, né? 75 vezes 6 dá 45. Dá 45, ó. 75 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 7, 42. Com 3, 45. Tá? Colocando mais um zero do 60 e tirando 2 zeros do 100, dá 45. Então, 45 questões que ela acertou. Vou colocar aqui, ó. Eita ferro. Acertou. Vou apagar isso aqui para não atrapalhar. Ela acertou 40. Ela acertou 45. Tá? Ela acertou 45 questões. Das que ela fez sozinha. Bom, e ela disse sim, a questão. Verificou-se que a Amélia acertou 75% dos exercícios que ela fez sozinha e 81% total. Bom, qual é o total que nós atribuímos? Atribuímos 100. Então, ela acertou do total 81%. Então, 81% de quem? 81% de 100 questões. Isso aqui é igual a 81 acertos. Certo? Ela acertou 81. E aí, bom, se ela acertou 81... Voltou aqui. Se ela acertou 81 questões, tá? Se ela acertou 80, do total ela acertou 81 questões e sozinha ela acertou 45, então quantas questões ela acertou juntas? A diferença, a pontuação acertou, ó, acertou fazendo juntas. Qual a conta que nós vamos fazer? 81 menos 45, que vai ficar 36? 36, né? 36. 3 e 4, 8, isso aí, 36. Então vai dar, são o quê? 36 questões que elas acertaram juntas. Quando elas fizeram as questões juntas, elas fizeram 36 pontos. Quer dizer, acertaram 36 questões. Tá? Então, beleza. Agora vamos para a Daisy. É Daisy, né? É Daisy, deixa eu ver. Acho que é Daisy. É Daisy, tá. A Daisy... Vou fazer aqui do lado. Vou fazer aqui para ficar melhor. A Daisy também ela fez 40 questões juntas também. Vamos lá. Juntas elas fizeram 40 questões, tá? Só que a Daisy acertou 85% dos exercícios que fez sozinha. Então, eu vou fazer o mesmo raciocínio aqui, ó. Deixa eu só melhorar isso aqui. Para não escrever tudo de novo, vou seguir a mesma linha, tá? Ó. Elas fizeram 40 questões juntas. Quantas questões a Daisy acertou sozinha? A própria questão fala que ela acertou 85%.
85% dos exercícios. Então ela fez o quê? Das 60 questões que ela fez sozinha, ela acertou 85%. Salvo engano, isso dá 51. Vamos ver aqui, 85 vezes 6. 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 8, 48. Com 3, 51. Tá? Então, 85 vezes 60 dá 5.100. Tirando 2 0, cortando 2 0 com 100, dá 51. Então, a Daisy acertou sozinha 51 questões. Acertou. A questão não está me pedindo a porcentagem que Daisy acertou do total, né? Quantos por cento a Daisy acertou do total? Eu fiz por enquanto do que ela fez sozinha, 51 questões. Bom, eu vou vir aqui para baixo agora. Ela acertou juntas quantas questões? Bom, se ela fez juntas, ela fez junto com a colega dela, com a Amélia, ela acertou o quê? 36 questões. Ela acertou 36 questões. Bom, então quanto que a Daisy acertou do total? Isso aqui agora, que é a nossa resposta. O total vai ser quem? 51 mais 36. Se a gente fizer 51 mais 36, dá 6 e 1, 87. E 87 é quantos por cento do total? É só a gente já sabe que é 87%, mas como é que você vai fazer? 87 é a parte sobre o todo. Isso aqui é igual a 0,87, que é igual a 87%. Que é igual a 87%. Tá? 0,87 é igual a 87%. Tá? Então, o nosso gabarito é letra D. D de dado. Tá bom? Então, vamos lá para a sexta questão. Bom, é uma questão conceitual, né? Bom, em linguagem matemática, sempre que relacionamos duas grandezas variáveis, estamos empregando o conceito de função. A função y igual a menos x mais 5 é chamada de função polinomial do primeiro grau. E sua representação gráfica é... Bom, aqui ele está querendo saber o conceito, né? Então, olha só, uma função do primeiro grau, ela pode ser o que? Crescente, quando o f de x está desse jeito, ó, a x mais b, quando a é quem? Quando a é positivo, tá? Ou então, quando a função ela é decrescente. Decrescente, tá? Que o seu f de x vai ficar como? Igual a menos ax mais b. Então, no nosso caso aqui, essa aqui foi a função que ele deu, porque o a é negativo, porque é menos x, então a nossa opção aqui é letra A, porque aqui é decrescente e essa função aqui é crescente. Então, uma questãozinha conceitual, tá bom? Então, a sétima questão, vou corrigir até a sétima e mais tarde eu corrijo o restante, tá? Outra de função, segundo grau. Determina o valor de x. Ele quer que você determine o valor de x
que provoca o valor máximo da função. Ele está querendo isso aqui, gente, ó. Você tem a função onde aqui é o y, aqui é o x, tá? Na função negativa, quando A é negativo, a concavidade ela está para onde? Para baixo. A concavidade está para baixo, vai ficar mais ou menos assim. E ele está querendo saber isso aqui é o YV e aqui é o XV. Ele está querendo saber exatamente isso. Ele está querendo saber o valor de X para que o Y seja máximo. Está vendo pelo gráfico aqui? O Y é máximo. Ele está querendo saber o valor de X para essa função que o Y será o máximo. É o topo da sua parábola. Isso tem uma fórmula. A fórmula é o que? Para YV vai ser igual a menos delta sobre 4A. E o XV, que é o que ele quer, é menos B sobre 2A. Só cuidado para não errar nos sinais. Quem é menos B? Menos B é mais 7. Então vai ficar menos, abre parênteses, mais 7. Dividido por quem? 2 vezes o A. Quem é o A? É menos 1. Então como é que vai ficar essa conta? Menos com mais vai ficar menos. Menos 7 dividido por menos 2. Logo, uma divisão aqui tem dois sinais iguais, vai ficar o quê? Positivo. Então vai ficar 3,5. Então o x, o valor de x para que tenha a função tenha um valor máximo é de 3,5. Logo o gabarito é letra A. Tá bom? Espero que tenha gostado. Mais tarde eu lanço aí a resolução das outras questões, né, de raciocínio lógico. Tá bom? Obrigado aí. Fique com Deus.